o Elon Musk está arrumando briga com todo mundo, né? Então, com a União Europeia, com o Brasil, justamente porque ele quer um ambiente totalmente desregulado. Mas vamos pensar assim, acho que é tanto braço que ele tem, é tanta tecnologia diferente que a gente pode pensar em algumas delas só para exemplificar a dificuldade que ele tem. Então, vamos pensar na questão dos carros autônomos, né? Sim, Então, pensando na Tesla. na Tesla. Então, você tem toda uma parte do desenvolvimento tecnológico, né? Então, da tecnologia que o Elon Musk quer colocar no Tesla, que não necessariamente usa o LiDAR, né? Ou LiDAR em inglês, que seria uma tecnologia que alguns engenheiros colocam como mais segura, porque ele consegue mapear todo o ambiente. A Tesla, para reduzir custos, trazer uma tecnologia mais inovadora, quer trabalhar com câmeras, né? Então, alguns engenheiros colocam isso como um grande desafio de fazer realmente acontecer. Esse é o problema tecnológico. Esse é o problema tecnológico. O regulatório, por exemplo, eu dou um exemplo do Brasil. Aqui no Brasil, um carro não pode trafegar sem um motorista no lugar do motorista. Exato. Então, assim, você tem toda uma questão regulatória que você precisa adaptar isso em diferentes legislações do mundo só para permitir que o carro rode. Sem contar que isso pode levar também a um protecionismo. Por exemplo, na China, a China vem barrando as licenças da Tesla para ajudar a sua indústria local. Ou seja, a BYD, você pode fazer teste com carros autônomos. A Tesla não pode. Então, o Elon Musk está tentando conduzir isso. Você também tem o fato que não é só regulatório, mas você tem o fato da competitividade, que aumentou muito. Então, a gente está falando da Tesla, mas o BYD já passou a Tesla na questão de vendas de carro autônomo, está invadindo vários mercados que a Tesla poderia ganhar. Inclusive agora, né, a BYD, com o acordo que teve entre Canadá e China, por conta das tarifas do Donald Trump, vai ter mais carro BYD entrando no Canadá, que é o quintal dos Estados Unidos ali, né? Então, é um mercado relevante que a Tesla poderia abarcar. Então, tem isso. Aí tem uma série de outras questões que a gente pensa no futuro, né? Então, mesmo para a SpaceX, você tem várias outras empresas chegando, americanas ou chinesas, empresas de comunicação por satélite, vários entrantes no mercado. Então, o Elon Musk ele foi visionário no primeiro momento de criar essas empresas, propor a tecnologia, algumas que já são viáveis, né? Então, Starlink tem a comunicação por satélite, é muito boa, mas tem os novos entrantes chegando. E quando a gente pensa no futuro, né, a gente vê que tem alguns outros desafios. Esse papo do data center no espaço. Então, você tem embora várias empresas estão investindo nisso, né? Então, não só o Elon Musk, você tem o Google. O Google tem um projeto que foi anunciado o ano passado, que é o Suncatcher, que é justamente para usar a energia solar do espaço para ajudar nesse processamento e tal, mas é um projeto inicial. Tem empresas chinesas trabalhando nisso, mas alguns cientistas colocam uma série de barreiras técnicas que isso não vai ser permitido. Então, de fato, assim, é bastante promissor, mas é uma estrada que vai ter que combinar com o aspecto regulatório, com o aspecto da competitividade de novos entrantes e também tecnológico, né? Desenvolvimento científico para fazer tudo isso acontecer de uma forma tão interessante. E só para trazer uma coisa lúdica aqui para a gente entender o desafio disso, tem a Waymo, né, que é uma empresa que é do grupo do Google, que faz carro autônomo, que tem o serviço de robotáxi nos Estados Unidos. Eu estava lendo uma matéria muito curiosa essa semana que a Waymo teve que fazer parceria com a DoorDash. A DoorDash é uma empresa de entrega para que os motoristas da DoorDash fossem até os carros autônomos da Waymo e fechasse a porta. Porque muito passageiro pega o robotáxi, desce do carro e não fecha a porta direito. Aí o carro não consegue andar, fica travado. Então aí os motoristas que estão fazendo entrega, o humano vai lá e fecha a porta. Então é um desafio tecnológico também. Só para ficar na aba do probleminha, vários dos congestionamentos que estão acontecendo em São Francisco, que é uma das cidades que roda a Waymo, é porque dá algum problema de conexão no sinal, todos os carros param no mesmo lugar e outros carros não conseguem passar até que chegue alguém do helpdesk e conserte o carro para ele seguir viagem. Ainda na questão do probleminha, colocar 1 milhão de satélites na órbita terrestre não é uma coisa trivial do ponto de vista da engenharia e já é algo que extrapola muito do que vários astrônomos gostariam para fins de descoberta científica do espaço. Hoje em dia, o Musk tem mais ou menos entre 8 e 10 mil
satélites ativos, e muita gente já diz que isso atrapalha que os astrônomos façam observação espacial. Isso é importante para ampliar o nosso conhecimento sobre o espaço, que é muito do que o Musk quer. Mas é bom a gente ter tocado no lance da corrida espacial, porque eu acho que vale a gente comentar a fundo a ideia do data center no espaço. Parece que agora o Musk tenta voltar àquele lado mais visionário, que tenta resolver problemas da humanidade e que faz com que muita gente que discorda das posições políticas dele comece a concordar com o modelo de negócio das empresas dele. Com a X.com, não o ex-Twitter, mas o primeiro banco digital, ele promovia a ideia de se desligar dos grandes bancos. Com a Tesla, ele prometia abandonar os combustíveis fósseis. Com a SpaceX, ele prometia ampliar os horizontes da humanidade. E agora, com os data centers, ele promete resolver um problema que é muito sério aqui na Terra, porque os data centers estão começando a pressionar recursos naturais como água e energia. Desse ponto de vista, eu acho muito curioso, porque muita gente que discorda do Musk enquanto personalidade da esfera conservadora até consegue concordar com ele, porque ele consegue atingir um ponto crucial, que são as mudanças da emergência climática. Os data centers gastam muita água, muita energia para manter tudo aquilo funcionando. E como que ele está pretendendo fazer isso? Ele vai mandar um data center acoplado ao satélite. Os painéis fotovoltaicos que ficam acoplados aos satélites, eles vão produzir energia para esse data center consumir e gastar com capacidade computacional. E o universo vai dar conta de resfriar o resto. Do ponto de vista ambiental, parece que o Musk começa a querer ser benquisto de novo por uma ala progressista. Mas tem uma questão interessante nisso, né? Que é quase um bilionário tentando achar a cura para um problema que ele mesmo causa, né? Então, porque assim, é isso, né? A expansão dos data centers estão sendo feitos por essas grandes empresas, claro, a gente precisa trazer alguma solução para isso. É uma proposta que é interessante, então, como a gente disse, né, tem outras empresas trabalhando nisso, mas ela tem uma série de questões técnicas que ainda não se sabe como necessariamente resolver, né? Então, eu acho que é um desafio enorme que a gente tem, e pensar também que tamanho serão esses data centers e quais serão as necessidades que eles vão suprir. Porque hoje, quando a gente está falando de data center, principalmente para data center de inteligência artificial, a gente está falando de estruturas colossais. Então, só a Meta está fazendo um que promete ser maior que a Manhattan inteira, né? Então, Nova York ali, Manhattan inteira. Como transformar isso, por exemplo, levar uma infraestrutura dessa capacidade para o espaço? Obviamente não vai ser toda a capacidade que vai ser jogada para lá, mas o que realmente a gente vai conseguir de tirar de benefícios? E claro, qual o efeito colateral que a gente pode trazer? A gente está falando do universo. O universo é um sistema complexo, então se a gente muda uma variável aqui, quais são os efeitos que isso pode trazer, tanto no curto, no médio e no longo prazo? Então são perguntas interessantes que a gente precisa responder. Exato. E para concluir essa conversa aqui, por que a gente falou do Império do Musk? A gente contou essa história toda para mostrar que a disputa aqui não é por um modelo de negócio. A disputa aqui é por um modelo de futuro. Porque com 1 milhão de satélites, data center no espaço, robô humanoide trabalhando dentro da nossa casa, carro que dirige sozinho na rua, o Musk quer, na verdade, replicar um modelo que as Big Techs já têm. O Google tem a maior plataforma de streaming do mundo. Ele tem um dos grandes serviços de computação em nuvem. Ele tem o maior serviço de busca na internet, que é uma grande plataforma de publicidade. Tem a IA do momento. E ele tem os chips necessários para fazer tudo isso. Ou seja, é tudo verticalizado e tudo feito dentro do Google. O que o Musk quer fazer é a mesma coisa com internet, robô, IA, só que em áreas que hoje em dia são limítrofes, né? Elas não têm muita regra para funcionar. E isso faz com que a expectativa das pessoas comece a ser a de que o Musk está no caminho certo. E aí é o seguinte, cara, se der certo, o Musk vai ganhar muito dinheiro e vai tirar o pó da plaquinha de visionário. Se der errado, muita gente vai sair machucada da história, mas eu aposto que o Musk não vai perder dinheiro.
E tanto dando certo ou dando errado, a gente sabe que vai ter empresas chinesas atrás competindo para valer com ele.